Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora o primeiro programa da segunda temporada do Gente do Rio. Eu estava morrendo de saudade. Nosso foco, como sempre, são as coisas boas do nosso Rio de Janeiro. Vamos abordar diferentes aspectos da retomada econômica, do empreendedorismo e da nova fase da gestão pública. Rezando para que as restrições não voltem, né, gente? Temos um programa novo todo domingo de manhã e reapresentação depois do Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje vamos falar de empreendedorismo nos setores de bares e eventos, as áreas mais populares e acessíveis à maioria da população. E temos Gente do Rio em dose dupla, com 2 entrevistados. Bares, restaurantes e eventos sofreram muito nos últimos tempos, mas tivemos insistência e resistência. É o caso dos quiosques da Orla, do Leme até o Recreio. Mesmo com o período mais crítico da pandemia, só 1% deles fechou, sucumbiu. E o tradicional Largo de São Francisco da Prainha, na zona portuária, virou a novíssima meca de bares e botecos e cultura. E hoje, no Gente do Rio, vamos saber como isso aconteceu. Quem vai nos contar é o presidente da Orla Rio, João Marcelo Barreto, e o especialista em tirar leite de pedra ou cerveja, né? Produtor cultural e empreendedor popular, Rafael Vidal. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Mônica. Uma honra estar aqui. Bem-vindo também, João Marcelo. Muito obrigado, Mônica. É uma honra estar aqui também. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então, na Orla, vocês administram, a Orla Rio, né, a empresa de vocês, administra 300 quiosques em 34 quilômetros de orla. Isso é uma big empresa, né? Não é uma big empresa. É uma empresa de médio porte, mas que nós estamos cuidando do que é mais importante da nossa cidade. É a sala de visita do Rio de Janeiro. É o local mais democrático, mais plural da nossa cidade, que é a Praia do Rio de Janeiro. Então, isso é uma grande responsabilidade que nós temos, né? Você cuidar, você tá ali oferecendo aos cariocas e também aos turistas, poder oferecer lazer, experiência, gastronomia, com qualidade. Então, isso é o nosso grande desafio. E eu também falo isso para todos os meus colaboradores. Nós temos a concessão de quiosques e banheiros, mas nós administramos gente, porque o nosso negócio tem gente dentro. É isso que eu ia falar, são centenas de pessoas trabalhando e milhares de clientes, né? Milhares de clientes. Então você tem 309 operadores, donos de quiosques. Esses operadores, ele tem os seus funcionários, então você está gerando em torno aí de entre 3.500 e na alta temporada chegando a 5.000 funcionários. E a quantidade de clientes, tanto cariocas quanto turistas, que passam por todos esses quiosques. Então, a gente fala que todos os operadores de quiosques, eles são embaixadores informais da nossa cidade. É verdade. E o Rafael criou um complexo gastronômico e cultural lá na zona portuária e agora subiu na vida e vai ficar de frente para o mar, né? Vim para a Zona Sul, não né? É? Muito Veio para a feliz. Zona Sul E muito feliz, né? e vai morar de frente para a praia, né? Leme de Noronha. Leme de Noronha. Pois é, qual foi o segredo? Não, e detalhe, né? Em plena pandemia, né? Como é que pode ir? A gente já está no Largo de São Francisco da Prainha, então experiência com praia não nos falta, né? O que fez aquele movimento ali de retomada foi viver aquele Largo da Prainha como se fosse uma praia. Então a gente colocou guarda-sol, colocou isopor. Até banho de mangueira banho tinha, de né? mangueira, o ar livre, o sol. A gente começou a chamar o carioca para vivenciar um bar ao ar livre, com distanciamento. E isso é praia, então foi natural aceitar esse convite de ir para a Praia do Leme, fazer um quiosque, porque faz parte também da nossa natureza, né? Tá ali na praia, curtindo, pé na areia, é isso. A gente está muito feliz de poder trazer essa experiência, que é também uma experiência de subúrbio que a gente tenta promover ali no Largo da Prainha,
para a Zona Sul, né? E o que vocês vão oferecer? Como é que vai ser essa nova experiência dessa marca Rafael Vidal lá na Orla? Pô, não é tão, né, marca Rafael Vidal, isso aí eu fico até envergonhado. Mas é isso, eu sempre crio lugares que eu gosto de frequentar, sabe? Porque eu já vou passar a minha vida ali mesmo, né? Quem é dono de bar sabe disso, um umbigo no balcão vira, né, a tua vida cotidiana. Então vamos criar algo que pelo menos eu gostaria de frequentar. E eu sou um cara de botequim, eu sou um cara de rua, né? Eu sou um cara de carnaval, de samba. E é isso que a gente vai levar para ali, para o quiosque do DM. Só que com um diferencial, que é algo que a gente não fez até hoje, voltado à nossa cozinha para peixes e frutos do mar. Então a ideia é conseguir levar peixe e frutos do mar com um preço acessível para todos, uma experiência de um quiosque na orla do Rio. Então esse é o nosso desejo, nosso sonho. A gente vai realizar, vai dar tudo certo. João Marcelo, agora está tudo bem, está tudo legal, está tudo voltando, mas foi um período difícil, né? Muito como é que difícil. foi? Como é que vocês deram apoio aos donos de quiosque? Como é que foi atravessar esse período difícil que foi a pandemia, todo mundo fechado? Então, foi realmente um período que para todos nós, acho que no mundo inteiro, foi extremamente difícil. Onde a gente primeiro tomou um grande susto, mas tinha que tomar a liderança, porque todos dependem de nós. E aí a gente fez o quê? Internamente, um comitê. E esse comitê a gente então vivia um dia por vez, né? Porque a gente não sabia quando que essa pandemia teria o seu fim. Coisa que até hoje a gente ainda não tem o fim totalmente, né? Avançamos muito, mas a gente tá. Então, cada vez que surge uma variante dessa é um susto, né? Então, como eu disse, nós estamos lidando com gente e cada pessoa reage de uma maneira. Então, você precisava primeiro, dialogar com todo mundo, né? Pelo menos dar informação. Então, a gente, nesse comitê, eu tinha desde a área de marketing, de advogado, da área de operações, de manutenção, a própria assessoria de imprensa, todo mundo, para a gente reunir todas as informações, porque no meio disso tinha muita fake news. Então você tinha que dar todas as informações. É isso que eu ia falar. Parece pouco, mas era tanta informação que vinha de tanto lugar, em geral, né? Mas especialmente na pandemia. Então, como a gente nunca imaginou ter uma praia fechada, que isso nunca passou na cabeça de ninguém, quando você tem isso, você tem que primeiro ter um canal seguro que você consiga comunicar com ele. Então, todo dia de manhã, eu fazia um vídeo e abria um canal de todos os operadores comigo, pessoalmente. E, ao final do dia, eu passava um boletim para eles, com resumo, com tudo que tinha saído, seja decreto, seja legislação, seja o que fosse, eu passava benefícios que o governo estava dando, tudo isso. E aí, em cima disso, eles começaram a sentir segurança. Então, os primeiros 15 dias, todo mundo ficou assim, vamos para casa, vamos para trabalhar, enquanto a gente vê como é que vai reagir. Mas depois eu falei, não, temos que chamar a equipe de volta. Eu chamei a equipe toda de volta. Com 15 dias. Nós temos hoje 200 colaboradores. Desses 200 colaboradores, eu tinha que ir para a rua, porque eu tinha que cuidar do negócio de cada operador, porque estava fechado, então estava sendo invadido, estava sendo arrombado. Eu tinha que fazer manutenção, porque você está na beira da praia, você tem maresia, é muito agressivo. Então eu tinha que ter a minha equipe de manutenção reparando e fazendo manutenção, cuidando disso. E, em paralelo, a gente estava já junto com o poder municipal, junto com o comitê científico da própria prefeitura, dialogando. E aí a gente começou, então, essa conversa, fizemos todos os protocolos, fizemos, então, um curso online gratuito com a Universidade Univeritas e a Go Cursos, para que a gente pudesse treinar
não só o operador, mas todos os seus funcionários. E esse curso foi tão bom que outras cidades nos pediram e a gente doou. Recife, Balneário, Camboriú, eles nos pediram isso. Então a gente doou isso. E a gente foi preparando. E aí começamos a ajudar também com kit de produtos para eles poderem reabrir, com toda essa questão desse material para a pandemia, que era para os cuidados, máscara, álcool gel, tudo isso, as placas, sinalização, cardápio digital, tudo isso nós fizemos e doamos para todos os operadores. Muito interessante. E, Rafael, você falou de todo o ambiente, de praia, lá no Largo da Prainha, mas isso foi depois que reabriu, né? Sim. Você enfrentou a primeira fase, digamos assim, com o teu estabelecimento mãe, que é a Casa Porto, fechada. Isso aí. E provou que bar fechado também vende, né? É verdade. A primeira ação que nós fizemos, logo no primeiro final de semana, foi deixar todo mundo que era do grupo de risco de quarentena, mas também todos os funcionários que utilizavam o transporte público. Na minha mentalidade, colocar o funcionário para atravessar a cidade dentro de um ônibus e de um trem entupido ia ser tão arriscado quanto se você tivesse do grupo de risco. E aí eu me vi com uma equipe muito pequena, de 5 pessoas, de vizinhos, né, que eram funcionários dali do entorno, para montar um delivery. E foi aí que eu descobri que o delivery, ele trabalha com, assim como muitos outros donos de bares e restaurantes descobriram naquele momento como fazer delivery, né? Que delivery é um outro negócio. E eu descobri que o delivery trabalha com rota. E mais da metade da rota, por eu estar na região portuária, é Baía de Guanabara. Então eu tinha metade dessa rota na Baía de Guanabara e outra metade o centro do Rio de Janeiro, que estava vazio. No deserto. Então nenhum aplicativo conseguia me atender, porque esse raio não vendia. Foi então que eu fui em busca dos meus vizinhos. Eu moro no Morro da Conceição, ali na região portuária, e todo pé de morro tem o seu ponto de mototáxi. Eu fui lá nos mototáxis. Que devem ter ficado também sem passageiro, porque ninguém estava saindo de casa. Eles estavam todos sem trabalhar, porque as pessoas não saíam de casa. E montei uma frota de 8 entregadores. Passei a entregar da Gávea até o Meia. Acho que é o maior delivery de bar, de botequim, de botequim do Rio de Janeiro. E também pensei, né, Mônica, você foi uma das clientes. A empresa que ele vai abrir vai ser uma empresa de delivery. Imagina. Vai concorrer com a iFood. Eu estudei muito delivery, Foi um dos que provocou o poder público, o Pedro Paulo, enfim, a fazer um aplicativo que foi lançado agora, o Entrega Rio. Tive uma reunião com ele explicando. Eu acho que isso tinha que acontecer mesmo. Assim, claro que se tivesse surgido lá atrás ia fazer mais sentido, mas tudo bem, a gente está agora preparado para esse aplicativo ser um eixo importante para os bares e botequins, né? Então, naquela época, eu imaginei também que o delivery não era só uma forma de levar comida e bebida, né, para o cliente, mas levar o próprio bar, o próprio botequim. Assim, e isso é uma experiência, né, Mônica? Assim, você ir na Casa Porto, hoje em dia, é uma experiência, porque a Casa Porto é um sobrado, não é um botequim assim, de rua, tem essa dificuldade das pessoas terem que subir, mas ao subirem sentem ali um clima de centro cultural, né? A gente tem uma biblioteca livre. E ele nasceu, né, como centro cultural, né? Depois a gente vai falar disso também. Então, e essa é uma história bonita, assim, Mônica, para contar, porque eu não entrei em pânico quando começa a pandemia, porque eu já tinha passado por momentos muito ruins, né? O próprio surgimento da Casa Porto como bar vem de uma necessidade. A gente tinha falido como centro cultural. Na crise do Estado de 2017, logo após as Olimpíadas, os projetos culturais todos param, né, de serem apoiados, não tem mais edital, não tem mais nada e tal. E aí eu falo, vou para a cozinha, invento a moela milanesa, a coxinha de pernil, chamo os amigos e a cidade nos abraça, né? Então,
quando vem a pandemia, eu tenho uma tranquilidade de pensar assim, não, dever eu sei, não preciso entrar em pânico com isso. Mas a primeira ação que eu fiz, a primeira foi deixar todo mundo de quarentena, a segunda, logo na primeira semana da pandemia, foi adiantar 3 meses de salário de toda a minha equipe. Eu fiquei com uma caixa praticamente zero, fui na contramão de várias leis e normas da economia e da administração, mas eu achei que eu precisava, naquele momento, mostrar para o funcionário que ele precisava ter uma tranquilidade por passar esse momento. E também fui um pouco ingênuo, porque naquela época todo mundo achava que em 3 meses tudo ia voltar ao normal. É verdade, né? teve essa previsão, né, João Marcelo? Hoje, semana passada, me liga um jornal para fazer uma entrevista sobre o carnaval, né? Com a sua previsão do carnaval. Eu falei, olha, minha previsão é para amanhã. Eu não consigo fazer previsão para o carnaval, não tem como. A pandemia nos ensinou isso, né? E tudo que eu venho fazendo hoje, abrindo, né, as casas, elas têm um eixo que tem que funcionar com os protocolos. Então, assim, com os protocolos essa casa funciona e dá certo, é isso. Eu não estou abrindo nada imaginando e como é que vai ser se abrir tudo, se liberar tudo. Não, como é que vai ser assim? Funcionou assim, se abrir tudo, aí tudo certo, vai ser melhor, é bônus. E no próximo bloco, veja quais são as novidades para você se divertir na Orla do Rio de Janeiro. Que me desculpem as outras, mas é a mais famosa do mundo, né? E será que a revitalização do Largo de São Francisco da Prainha vai servir de exemplo para todo o centro da cidade? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com João Marcelo Barreto, presidente da Orla Rio, e com o empreendedor e produtor cultural Rafael Vidal. No último bloco, a gente estava falando sobre manter empregos, né? Funcionários. E o Rafael Vidal não só manteve, mas paga universidade, inovou em uma série de benefícios, né? Tem o domingo da bebida de graça, né? Conta aí. Eu acho o seguinte, Mônica, a gente tem um problema muito grave no Rio de Janeiro, talvez acho que no Brasil inteiro seja isso, no setor de bar e restaurante, que é você manter a pessoa trabalhando ali com dedicação, buscando uma carreira, né? Então, geralmente é uma passagem, né? Você está ali para passar o tempo, né? Pagar alguma coisa e tal, mas não... Em 2021, isso é muito raro, você escolher aquilo como carreira. E eu tento buscar o máximo possível uma equipe que seja sólida, que fique comigo ali crescendo. Então, todos os meus gerentes hoje, por exemplo, eles não vieram de cima para baixo, eles surgiram dali da Casa Porto. E a partir disso a gente oferece uma série de apoios para esses funcionários. Porque, imagina, eu tenho hoje 53 funcionários ali na Casa Porto e no Bafo da Prainha. Cada um tem sua demanda individual, né? Então, é difícil manter isso, mas eu tento o máximo possível escutar cada um e entender onde cada um precisa de apoio, né? Para além de um aumento de salário, sabe? Então, isso me tem dado um retorno muito bacana. Assim, por exemplo, a gente está indo agora para o quiosque. Notório, né, João Marcelo? A gente está indo para o quiosque agora, montando o quiosque com uma equipe que surge da Casa Porto e do Bafo da Prainha. Que veio de lá. Então eles que vão treinar, quem vai estar lá no quiosque, sabe? A gente já organizado, né? A parte administrativa de compras, gerência, operação, cozinha. Então, e eu tive que aprender isso tudo na marra, né? Eu não passei por faculdade. Eu fiz filosofia, né? Isso também vamos falar daqui a pouco. Aprendi por necessidade a fazer isso. Mas acho que essa minha relação, né, de dono de bar envolve isso, né? O bar é o lugar onde você escuta, né? Onde você conversa, onde você escuta. Então, como é que você não vai escutar e conversar com o seu funcionário, não é isso? Sim. Pois é. João Marcelo, e o delivery? Ele
foi uma opção, né, durante o fechamento, mas não é muito uma característica de quiosque, né? Porque ali é mais a experiência de ir à praia. Isso vai ficar ou não? Essa experiência de entrega durante a pandemia, ela vai ficar ou não? Então, tem tudo para ficar. Logicamente que hoje a inovação, tecnologia, tudo isso proporcionou e facilitou tudo isso. Logicamente que o delivery é um negócio à parte dentro do seu negócio. Mas se o dono do bar, o dono do próprio restaurante, ele querer entender um pouco como funciona o delivery, ele consegue agregar o seu faturamento, ainda mais na praia. Que a praia você tem o que? Sazonalidade. Então, naquele momento de baixa temporada ou no momento de chuva, você pelo menos tem um faturamento entrando. Mônica, Então isso ajuda. A gente pensou muito nisso, assim, quando topou ir para o quiosque, assim, ter um ponto na Zona Sul, na praia, para delivery, é excelente. É uma oportunidade única, assim. Então, o dono de quiosque hoje que pensa dessa forma, ele tem um caminho bacana. E o delivery pode levar a experiência da praia também para dentro da sua casa. Exatamente. Essa experiência que você quer viver na praia, tem muita gente que quer viver essa experiência em casa também. Quem pensa o delivery como um negócio à parte, mas que leva a experiência do teu quiosque para qualquer lugar, vai se dar bem. É exatamente isso. Eu acho que você tem que estar sempre à frente, sempre pensando um pouco o que eu posso oferecer para agradar aquele meu cliente. Então é o que eu falei na nossa convenção, que nós vamos vender, nós temos um verão do século, as pessoas ansiosas de estarem vivendo ao vivo. É verdade. Né? E além disso, hoje você tem uma grande concorrência. Só que o nosso local, por ser praia, por ser orla, por ser local aberto, as pessoas vão estar lá. Você está na alta temporada. Agora falta você fazer um pouco a mais. Agora, vender quais vão ser as novidades na orla para esse verão do século? Nós temos diversas novidades, né? Então nós temos várias operações novas, mas além disso nós vamos lançar o Vai da Praia. E o Vai da Praia, nós vamos estar fazendo 106 atrações na Orla Marítima. É um festival? É um festival, pequenos, mas ao mesmo tempo acontecendo em diversos pontos. Pequenos ao mesmo shows tempo, são pequenos shows em diversos pontos, ou seja, pode estar do Leme à Prainha, né? Shows gratuitos? Não vai ser show, vai ser esporte, vai ter yoga, vai ter a parte com crianças, vão ter questão cultural, musical. É tudo. Isso começa quando? Vai começar agora dia 16 de dezembro. E vai até quando? Vai até o Carnaval. Final do Carnaval. E vai ser o quê? Todo fim de semana? Todo final de semana e feriado. Final de semana e feriado. Feriado. Todo final de semana e feriado. Já tem alguma coisa de programação? Então, a programação nós vamos estar lançando aqui na Band no dia 16. Já pode adiantar, aqui na Band no dia também. 16 nós vamos estar fazendo o lançamento. Já vai adiantando aqui na Band também. No Jornal do Rio, roubando aí a pauta. No dia 16. Agora, Vidal, a sua propaganda também é a alma do negócio, né? Você, como filósofo, é um ótimo marqueteiro, né? Vocês têm uma linguagem toda própria e criaram uma rede de divulgadores gratuitos. Conta como é que é o segredo, mas não conta muito, não, para não tirar o emprego dos assessores de empresa. Já até briguei com ele. Pô, imagina, tô mais porra de Mônica Ramos. Vamos lá, eu comecei o Instagram da Casa Porto como o meu Instagram. Então, eu comecei a contar o dia a dia daquilo ali, né? Hoje você acompanha um Instagram de um bar, de um restaurante, vê fotos de comida, né? Vê o prato do dia, a programação, aquela coisa toda. E eu colocava, sei lá, o dia que entupiu a caixa de gordura e eu estava com um cara tirando. E esse bastidor, né?
foi chamando a atenção das pessoas, dos clientes, porque foi tornando um pouco mais próximo, sabe, do humano ali, do que apenas um Instagram institucional de um bar. Então eu fui colocando o dia a dia, o tempo todo, contando as dificuldades que a gente enfrentava. Eu muito mais, porque eu não tinha experiência de bar e restaurante, né? Então eu estava aprendendo aquilo ali, então eu fui expondo esse meu aprendizado aos poucos. Mas tem uma linguagem engraçadinha. É a linguagem também, de botequim, né? É isso, assim, eu vim do subúrbio, né, Mônica? Eu sou de Vista Alegre, ali perto de Irajá. Fui criado no meio do samba, no meio do botequim e tal. Então, quando eu penso nessa comunicação, eu falo, não, eu vou escrever como eu falo, sabe? Então, o da Casa Porto, ele já era assim. Quando a gente abre o Bafo da Prainha, eu penso, cara, agora já era, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais fazer sozinho. Imagina, eu vou ter hoje a gente tem 4 bares abertos, vou ter 4 redes sociais eu fazendo. Então eu crio uma equipe que se chama Divisão de Camisetologia, que é inspirado num departamento de criatividade de uma livraria que eu trabalhava, meus primeiros empregos lá em, sei lá, tem muitos anos. E o dono da livraria tinha esse departamento que ele pensava, olha, ele era um gênio, ele estava um pouco acima do tempo dele, e ele dizia, a livraria ela pode criar o seu próprio conteúdo que vai comercializar, não necessariamente vender só o conteúdo dos outros. E quando eu crio a Casa Porto e o Bafo, eu imagino isso como um movimento. Eu não estava abrindo só um bar, estava abrindo um movimento. Então eu pensei, eu vou criar o meu próprio conteúdo e vou expor esse próprio conteúdo. Então hoje a gente faz isso. O Instagram do Bafo da Prainha, ele é único, assim. As pessoas vão lá como se fosse uma série. O que tem hoje? O que vocês aprontaram hoje, sabe? E é isso, a gente está mostrando ali o dia a dia. E principalmente as derrotas, né? Porque você entra nos Instagrams... Agora, né? acima de tudo, o dia que está chovendo, a gente está lá. Eu acho que acima de tudo, você apostou num nicho. Sim. Você acha que isso é uma tendência, que isso foi um acerto, você ter apostado no nicho? Eu não apostei nesse nicho, eu só poderia fazer dessa forma, sabe? Não foi uma escolha para mim. Era o mundo que eu vivo, é a experiência que eu levo para esse estabelecimento. Se isso um dia vai mudar, e eu acho que o Ginga vem aí para trazer um pouco essa diferença, por exemplo, no Ginga eu já vou ter um chefe com um ponto a mais de sofisticação, mas não no sentido de a qualidade ser diferente da Casa Porto, do Bafo, por conta da sofisticação. Não é isso, é porque no Bafo da Prainha eu estou vendendo ali espetinho, eu estou vendendo cupim no Bafo, na Casa Porto eu estou vendendo rabada, eu estou vendendo moela, a milanesa. Lá no Ginga já vai ter uma ostra, sabe? Já vai ter um polvo, vai ser uma comidinha mais popular também, de botequim de peixe, mas com cuidado nesse sentido. Pois é, ele está contando aqui de características e tal. Vocês têm, os diversos pontos da praia têm características diferentes? Quais são essas características e como é que vocês lidam com essa diversidade? Nós temos muita, e isso é extremamente essencial para o nosso negócio, porque a praia é totalmente democrática e plural. Você tem público para tudo, né? E a praia, ela se divide em tribos, né? Então, um dos nossos grandes desafios foi quando a gente ganhou a concessão, a gente fez pesquisa qualitativa, quantitativa e tal, e só 6% da população saía de casa para ir para o quiosque. Então, a gente era um local de passagem, não era de destino. Hoje, nós estamos com 70%. Então, nós viramos um local de quê? Destino. As pessoas saem de casa para fazer o seu programa no quiosque. Então, nós temos o quiosque, por exemplo, o quiosque mais antigo da Orla do Rio, fica lá no Quebra-Mar, quiosque da Dona Augusta. Começou em 1958. Caramba, Hoje a filha dela que toca, que é a Fernanda. É o cachorro-quente tradicional, que está lá, que é 24 horas o quiosque, que todo mundo
para lá, faz tudo, é o cachorro quente tradicional. O meu pai começou 4 anos depois vendendo cachorro quente do lado dela, em 1962. Mas você tem isso, você tem o Via 11, que é o quiosque que todo mundo parava, que em frente você tinha os churros do Uruguai, que é ali na Praia, que todo mundo parava para comer estrogonofe. E está lá até hoje. Como você tem o quiosque do Delamare, do Pedro Delamare, que foi dono do Gula Gula durante anos, e agora abriu, e foi lá o desafio dele abrir, está lá no Ipanema, no posto 8. Então você tem essa diversidade. Você tem agora a Praia de São Corrado, o bairro de São Corrado é um bairro de passagem. Sim. E o que tinha de mais glamour lá era o quê? O Fashion Mall, que hoje o Shopping Leblon inaugurou, o Vila de Mall inaugurou, o Fashion Mall, tanto que agora acabou de ser vendido e vai ser. Então, você não tinha, você tinha o canto da praia com turismo sobre o voo duplo, Asa Delta, e o resto, os grandes apartamentos, né, os maiores, o IPTU caro, e não tinha. Então a gente levou a gastronomia, diversificou, e hoje a Praia de São Corrado está extremamente badalada. Agora, Vidal, como eu falei aqui chamando esse bloco, você acha que o sucesso, a ocupação do Largo de São Francisco da Prainha já atingiu, já animou ali o mercado imobiliário em volta? Você acha que tende a ser um exemplo para projetos como Reviver Centro? Pode começar por ali? Eu acho, Mônica, que tudo que eu fiz ali naquele lugar foi pensando como modelo, sabe? Como um modelo para a cidade. E é tudo muito novo que a gente está fazendo ali. A experiência que a gente está colocando ali, ela é nova. A própria sacada musical, ela não existe em nenhum outro lugar na cidade, é algo novo que a gente está fazendo. Aquela ocupação das mesas e cadeiras com os guarda-sóis também é uma ocupação nova. Mas tudo isso foi construído com diálogo também com o poder público. Uma prova de que esse modelo que a gente fez ali deu certo e pode ser replicável é o Amarelinho. A gente viu a abertura do Amarelinho há uma semana, uns 10 dias mais ou menos, e a ocupação que eles fazem nesse momento é muito parecida com a que a gente fez no Bafo da Prainha. Inclusive, leva as atrações musicais, que são as atrações do Bafo da Prainha. O nosso DJ, por exemplo, está agora tocando no Amarelinho. E isso é fantástico, porque a gente prova que há locais no centro do Rio que têm a mesma vocação do Largo da Prainha, que mistura história local, né, a memória, né, do chão da região portuária, do centro da cidade, que é a memória da criação do próprio Rio de Janeiro, a arquitetura, né? A gente tem os casarios antigos, que são maravilhosos, e gastronomia de qualidade. Assim. Então, esses 3 itens fazem com que o centro da cidade e a região portuária seja uma referência de turismo. Né? De turismo. E o que a gente vem sentindo hoje? De turismo local. Assim, tem muita gente, tem muito carioca, né? Eu não estou falando nem fora do Rio de Janeiro, não, do Rio de Janeiro mesmo. Muito carioca que não conhece a própria cidade. Que não sabe a história daquele local, que não sabe de onde veio. E a gente vê isso surgindo. Essa semana a gente teve a visita. Aliás, eu conheci a história de lá num evento seu, que foi uma festa junina. Isso, no Beco das Sardinhas, No Beco da Sardinha, e eu estava com a minha filha pequena, aí tinha o seu ex-sogro, fazia um passeio, era ele era um guia turístico. Aí ele ofereceu lá e a gente comprou o passeio e fomos pelo Morro da Conceição e tal. Muito legal. Agora, sabe, Mônica, eu comecei a pedalar até 8 anos e pedalo constantemente. Eu comecei a conhecer o Rio de outros ângulos e lugares que eu não iria de carro, que às vezes eu pedalo 70, 80, 100 quilômetros. Não, isso daí eu vou fazer uma pergunta e vai te humilhar, tá? Mas eu comecei a ir para lugares do Rio de Janeiro aonde o ciclismo que me mostrou, porque senão
Eu não iria. Por isso que quando a gente Eu não iria. viaja, diz Eu que não para iria. conhecer você tem que fazer. Quando você viaja, Você você faz o quê? você olha o O que Rio de você não outro faz ângulo. aqui, você caminha, né? E eu Você te vai digo- caminhando. E eu te digo uma coisa, na pandemia, se teve um lado uma coisa boa, foi a cidade estar vazia e você ter aquela sensação de andar pelo Rio de Janeiro de bicicleta, seja nas montanhas, seja na praia, seja em Guaratiba que eu vou, seja... Às vezes eu vou lá, eu já fui Rio Angra, pedalando, então você vai, você faz isso. Mas você olha, você tem momentos e ângulos e tudo de outro momento, entendeu? O Rio de Janeiro é muito lindo. Lá, todo domingo passa um grupo de bicicleta atravessando a região portuária. É muito bacana, assim. A gente se reencontrando, Você né? nunca teve vontade de se juntar, não? Você sabe que eu sou um amante de bicicletas. Eu sempre andei de bike também. Levei muitos anos meus filhos de bicicleta para a escola, para voltar. Fui, inclusive, visitar a perimetral de bicicleta com eles, um em cada ponto e tal, lá antes da demolição da perimetral. Mas isso não quer dizer que você vai emagrecer por causa disso. Entendeu? É só andar de bicicleta que resolve. Muito bom. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre esses homens de negócios que trabalham para que a gente se divirta melhor. Onde eles vivem, o que comem, do que se alimentam, né? Fiquem atentos para essas dicas desses que sabem viver. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o produtor cultural e empreendedor Rafael Vidal e com o presidente da Orla Rio, João Marcelo Barreto. João Marcelo, você já falou um pouco dessa história. Como é que foi? Vocês começaram vendendo cachorro-quente lá nos quiosques até agora administrar todos os quiosques. Como é que foi essa história da família de vocês? O meu pai começou, Há 50 anos, ele não é né? carioca, mas se considera 100% carioca, porque ele é o ama, quê? ele é cearense. Ele veio para cá com 7 anos de idade e sempre quis ser o dono do seu próprio nariz, do seu negócio. Então, e aí ele sempre fez diversas coisas e quando em 1962 ele conheceu minha mãe era contadora do Exército, largou tudo e foi vender com ele cachorro-quente no Quebra-Mar. Quando a Barra da Tijuca, em 1962, nem túnel tinha, né? Então ele começou vendendo cachorro-quente ali, era uma carrocinha. E durante a semana ele vendia aqui na rua da Carioca churrasquinho grego. Isso ele via que a praia... Como é que é churrasquinho grego? É aquele churrasco que fica rodando, que você corta em fatia, bifezinho e bota churrasco grego. E aí ele via que a praia não tinha nenhum serviço, que a cidade iria crescer e que ele falava, não é possível que não tenha ninguém explorando isso. Então ele foi, aos poucos, conseguindo autorização, licença. Antigamente a licença era mensal, depois passou a ser anual. E para você conseguir uma licença de uma carrocinha, você primeiro tinha que ofertar a ex-combatente de guerra, segundo a ex-presidiário e terceiro ao cidadão comum. Então você passava 30 dias, você ofertava, esperava 30 dias, depois mais 30, depois então se ninguém quisesse você pegava. Então ele foi aos poucos pegando cada licença e criou a Jones. A Jones era uma empresa que fazia cachorro-quente. Ele que trouxe o coco e o milho verde para a praia. Caramba, hein? Foi ele que trouxe isso. Então ele começou e ele foi crescendo pela Barra da Tijuca, depois ele veio para a Zona Sul, aí ele criou os trailers na Barra da Tijuca e na Zona Sul ele chamava de minibar, que era de fibra. E só em 1978, quando ele conseguiu, 78 para 79, liberar cerveja na praia. Porque até então, por causa da época militar, não podia porque achava que as pessoas, quando se fosse beber bebida alcoólica, iria morrer afogado. Então ele foi quebrando diversas barreiras. E nessa época de trailer minibar, trabalhava com lampião. Você não tinha água, não tinha eletricidade, não tinha nada. E aí, no final da década de 80, veio o projeto Rio Orla.
que foi a urbanização da cidade, da praia do Rio, que veio calçadão, ciclovia e tirou os 3 minibares e começaram a ter os quiosques. E aí, com essa urbanização, ele, então, fez uma associação, porque aqueles trellistas voltaram para os quiosques, e esses quiosques foram montados, equipados, tudo isso, essa montagem interna foi feito pela gente, e a gente começou a ter essa grande associação. Em 98, Luiz Paulo Conde ganha a prefeitura e ele faz 2 licitações internacionais, uma de mobiliário urbano dentro da cidade e outra de quiosques. E aí, então, nessa a gente era técnica e preço e a gente ganha. E aí, com a infraestrutura, a gente criou um projeto com subsolo, porque a gente via que a cidade a tendência era crescer cada vez mais. Mas, Vidal, eu queria que você contasse também a sua história. Eu sempre fui apaixonado por livros, né, Mônica? Eu sempre fui um cara que buscava na literatura um abraço que eu não tinha na época na minha família. Então, quando eu saio de casa muito novo, com 13 anos de idade, né? Eu começo a trabalhar e descobrir a rua. E isso fez um encontro meu entre a rua, né, o samba, que eu vou morar numa casa onde as pessoas tinham tanto a Umbanda como religião e o samba como religião também. E aí isso me levou, né, para uma mistura de um cara que, era louco por literatura, por ler, por escrever. Meu sonho, desde moleque, era ser editor de livros, escritor, né? Com esse Rio de Janeiro pulsante de subúrbio. E eu vou à luta, né? Vou fazer filosofia como faculdade, mas não buscando uma formação profissional, mas entender algumas questões da vida mesmo. Mas daí eu aprendi uma coisa, assim, já nessa época, que eu precisava eu mesmo me intitular o que eu queria ser, ao invés de esperar que os outros me intitulassem. E eu correr atrás e realizar esses meus sonhos. O meu sonho é ser editor. Né? Na época, para você entrar no mercado editorial era muito difícil, né? Hoje ainda é muito difícil. Você tem que conhecer alguém e tal, ou você tem que ter muita sorte. E eu resolvi criar, então, eu mesmo a minha própria revista de contos, que chamava Bagatelas. Essa revista de contos, eu crio um site de forma autodidata, eu começo a estudar a programação, crio esse site, vou em busca de escritores de língua lusófona no mundo inteiro e reúno esses escritores, um da Guiné-Bissau, outro de Moçambique, outro de Portugal, e Angola e por aí vai, e resolvo publicar essa revista impressa. Faço uma vaquinha na internet com os amigos e tal. Essa revista eu precisava divulgar ela de alguma forma, aí que você me sacaneia da assessoria de imprensa. Eu criei um assessor de imprensa para mim. Eu tinha 17 anos, chamado Jorge Souza. Criei um e-mail para o cara, Jorge Souza, um personagem, e eu comecei a enviar para os jornais. Olha isso. O Jorge Souza estava apresentando o editor Rafael Vidal da revista tal, não sei o quê. E quando saiu a primeira notinha, sabe, daqueles cadernos literários do Jornal do Brasil, Prasiverso, Ideias, eu fiquei maravilhado com aquilo ali e fui em frente. Bati numa livraria, ali no Paço Imperial, querendo fazer um lançamento dessa revista com samba dentro da livraria. O dono da livraria, mais louco que eu, topou. E um dia nós fizemos um samba dentro da livraria, todo mundo tomando cerveja, lançando a revista. Saiu no jornal. O Jorge Souza virou amigo de alguns editores. Eu consegui o contato de escritores, que eu achava que estava acima das nuvens, sabe? Imagina. E o Jorge Souza pediu o e-mail desses escritores, eu escrevia para eles, convidando para bate-papos nessa livraria. O dono da livraria acabou me contratando. E eu levei Sérgio Santana. Sérgio Santana foi meu professor. Imagina, o cara é um gênio. Eu levei ele para a livraria para bater um papo, só que a ideia era sempre regada à cerveja. Então a gente sentava numa mesa da livraria e começava a beber. E eu queria conversar com esses caras de uma forma natural. Eu estou contando essa história porque ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje lá na Casa Porta do Bafo, da Prainha. Eu queria mostrar para as pessoas que eles eram pessoas normais que nem eu,
que nem você, que nem todo mundo e tal. Que no escritor ele não era aquele intelectual que você tinha que ter medo de falar e tal. Então ele sentava, eu pedia uma cerveja, a gente começava a beber, aí chegava outra pessoa, E bebia. você acabou escrevendo vários livros também, Pois né? é, aí chegou uma hora, Mônica, que o próprio Sérgio Santana uma hora me perguntou assim, que horas vai começar? Eu falei, cara, já está acabando. Eu queria fazer disso aqui. A literatura me toma, eu começo a escrever, publico o livro, em algumas coletâneas, consigo publicar também o meu romance, entro no mercado editorial, finalmente, e aí sem pistolão, sem nada, mas o mercado editorial me abraça por conta dessa minha história. O que me chamou a pregressa. atenção foi o nome do seu livro para crianças. É, o livro do Pai Chato. Pai chato. Esse pai chato é você? Sou eu, porque eu tenho 3 filhos, né? E eu sempre fui muito apegado com a criação deles. Então teve um dia, a ideia desse livro, teve um dia que me via assim, cara, eu fiquei o dia inteiro. Jorge, vai tomar banho. Francisco, arruma o quarto. Não sei o quê. Então o livro vai contando essa história do livro do pai chato e no final os filhos falam, pai. E aí, quando eu vou morar no Morro da Conceição, eu já como editor, eu penso, nossa, esse lugar aqui é um lugar fantástico para a gente ter um festival literário aqui que tenha como base aquela história lá atrás de eu trazer os escritores para Botequim, para mostrar que eles são pessoas de carne e osso como a gente. Daí que nasce tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Resumidamente. histórias maravilhosas. Agora vamos ao nosso ping-pong. Vamos começar pelo que não se discute, né? Time de futebol. Fluminense. Eu sou flamenguista não praticante. Como é que é, gente, como é que é flamenguista não praticante, gente? É porque eu nunca fui envolvido muito com futebol. A minha esposa, Thaís, ela é, assim, fanática, mas eu nunca fui ligado ao futebol. E todo mundo acha que eu sou, né? Por conta dessa história de ser dono de bar, de botequim e tal. Eu sou flamenguista, porque meu avô era flamenguista, um dia ele disse que eu ia ser flamenguista, eu sou flamenguista, mas eu não sei falar nenhum nome de jogador. Né? Não conhece nem o Gabigol, não, gente? Eu conheço o Gabigol, mas, pô, sabe? Religião. Claudinho acaba comigo. Católico. Eu sou... Não praticante também, né? Não praticante. Esse daqui é não praticante de nada. E você? Não. Hoje eu sou de Fá. Eu sou de Fá, que é uma religião que tem me abraçado ultimamente, que tem me realizado. Mas já fui do Candomblé, sou feito do Candomblé e na Umbanda também. Mas católico, muito E fé na Nossa Senhora da Penha. Mas também, enfim, fiz primeira comunhão, fui batizado, aquela história de suburbano, macumbeiro, católico. É tudo junto, né? Minha avó era filha de Maria e em dezembro ia jogar flor para Iemanjá na praia. Eu acredito em tudo. É isso. O negócio é ter fé. É isso. É isso. Escola de samba. Portela. Mangueira. Lugar preferido para passear. Prainha e Grumaria. A minha rua. Hoje a minha rua, para mim, é um passeio bacana, assim. Um monte de gente deve estar falando lá o teu bar, né? Vista mais bonita do Rio. Do Cristo. Olha, Mônica, eu tenho uma vista lá em casa, eu até chamo de Mirante, Zona Norte. Tem o Cristo, você tem o morro, né? Até chegar na hora do Cristo. Quando chega na hora do Cristo, tem exatamente uma caixa d'água de uma garagem de prédios. Então, na minha casa, eu vejo tudo, menos o Cristo. E, para mim, essa paisagem hoje que me deixa... a tua frustração. Todo dia que eu acordo, eu vou na varanda, né, vou no meu mirante, eu brinco, meu mirante Zona Norte, aí eu olho para aquilo ali, vejo a caixa d'água no lugar do Cristo, eu falo... aquilo me faz assim, sabe? Tipo, vamos lá, vamos à luta para um dia você conseguir enxergar o Cristo. O coach motivacional do dia. A Zona Sul já chegou, agora só falta a vista para o Cristo. Pratica esportes quais? Pratico. Tênis, stand-up paddle e ciclismo. Se esconde aí debaixo da mesa, vai, Vidal? Burrinha. Burrinha até jogar o meu pai. Aí, ó. Pra jogar o meu pai. Não ia ganhar Participei uma. do último campeonato de burrinha de botequins ano passado. Levantador Fui de eliminado, mas nem lembro disso. Vou fazer essa pergunta para ele, é óbvio, né? Mar ou montanha para relaxar? Mar. Lógico. Eu tô entre o morro e o mar, hein?
O ginga, a ideia dele é essa, entre o morro e o mar. Esse garoto tá muito político, né? né? Não escolhe Tá nada. sempre, né? Entre o morro e o mar. Ele tá muito político, vai se Democrático. candidatar, hein, Mas Vidal? você sabe que eu também estou numa crise de oportunidades, assim, com o meu lazer, porque agora se você falando do day use, né? Assim, eu tenho feito muito isso, o meu tempo está muito louco. E aí, às vezes, eu consigo tirar um dia, ou uma manhã, ou uma tarde. Agora ele tem o Instagram, Cafés pelo Rio de Cafés Janeiro. da manhã pelo Rio. Vai ter café no quiosque? Vai. Viu? Vai ter café, vai ser a Consegui, primeira pegada. conseguiu uma novidade, tá vendo? E se der certo, a gente ainda está estudando isso e tal, como é que a gente vai fazer, mas a ideia é levar o caldo de cana com pastel para o quiosque no final de semana. Prato ou petisco preferido? Não pode ser dos teus bares. Ah, pois aí. Não. Fazer uma propaganda de graça aqui, olha Não, só. não é propaganda, não. Eu sou tarado em arroz com ovo. Isso, quando eu vou na Casa Porto, Geminha molinha? é isso. Gema mole, arroz e ovo, aquilo ali é um negócio... Pô. É tudo, né? É. E pão com ovo? Eu também, mas eu gosto muito mais de arroz com ovo. Eu peço, quando eu vou lá comer, tem todo tipo de comida. Eu falo, faz um arrozinho com ovo. O meu prato preferido mesmo é o baião de dois da minha mãe. Mas gosto muito de massa. Muito bom. Massa. Que gosta de ler? Minha literatura é Lima Barreto e João Antônio. São os dois caras que eu leio como se fossem meus pais me criando. E você, João Marcelo, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler muita biografia. Mas no momento eu estou lendo O Poder dos Momentos, que é o que as pessoas, o que está mostrando, o que você tem que fazer, de que forma você tem que fazer, a experiência que você tem que oferecer para tudo na vida. E aí é esse livro que eu estou lendo nesse momento. Um ídolo. Meu pai. Nunca parei para imaginar um ídolo, mas Lima Barreto é um cara que eu tenho como ídolo sempre. Um medo. Medo da miséria. Não é medo, mas é muito mais que receio. Deixar de viver. Uma superstição. Eu não gosto de atender telefone, porque eu sempre acho que é uma má notícia. Então, Passa por baixo de escada, deixa chinelo virado. faço tudo. Não, Só não atende telefone. Não, eu tenho todas eu não passo debaixo de escada, eu acredito em absolutamente tudo. Mas ultimamente o que me tem, sabe, deixado, não posso atender. Se atender é uma, sabe, uma coisa de pandemia que vai te dando paranoia. Graças a Deus que tem aplicativo de mensagem agora pra gente conversar. É isso. Todo mundo acha que eu virei metido porque eu não atendo telefone, mas não, porque superstição dessas aí, tradicional nenhuma. A única coisa que eu não gosto é falar o contrário da palavra sorte. Essa eu não falo. Não, já viu que não fala uma série delas, né? Já é a segunda aqui hoje. Um grande perrengue que já passou na vida. Um grande perrengue que eu já passei na vida. Um grande sufoco. Vai pensando que o Vidal já deve ter um. vários até. Pelo amor de Deus. Né? Ali na pandemia, né? Isso não vale como resposta, porque todo mundo deve responder isso e tal. O meu grande perrengue foi quando, em 2017, me vi com uma dívida absurda da Casa Porto como centro cultural, que eu nunca ia imaginar na minha vida que iriam me deixar dever daquela forma, sabe? Assim, como é que foi possível? E isso foi um perrengue que eu achei que eu não ia conseguir passar. Né? Em janeiro de 2020 eu consegui resolver minha vida. Então veio a pandemia, 2 meses depois. E aí, lembrou do perrengue? Eu já tive do lado do ciclismo, já tive do lado do negócio. Entendeu? Conta então o maior maior sufoco que você já passou. Então, o maior sufoco, como se fosse em negócio, foi em momentos muito difíceis, logo no começo dessa concessão que a gente ganhou, e tivemos mais de 300 ações e praticamente a gente só pagava advogado para manter o seu direito, e isso acabou trazendo grandes dificuldades financeiras, e onde a gente teve quase 1000 protestos, e isso fez com que a gente teve que se reerguer, recuperar, mas acreditar naquele sonho que a gente sabia que iria dar certo, que é
que é oferecer o que nós estamos aí construindo e realizando na Orla Marítima. Você falou a palavra da última pergunta, um sonho. Se for como negócio, como amo o Rio de Janeiro, é ver essa orla cada vez mais com uma infraestrutura 100% adequada, com uma orla totalmente democrática, com uma grande diversidade que a gente possa oferecer aos cariocas. Acho que meu sonho hoje ele é muito prático, né? Eu tenho sonhado para o mês seguinte. Então, meu sonho hoje é abrir o quiosque, é botar o pé na areia ali e pensar, nossa... Um dia de cada vez. Chegamos aqui, né? Muito obrigada aos dois, obrigada João Marcelo Barreto, presidente da Orla Rio, obrigada Rafael Vidal, empreendedor, descascador de abacaxi, resolvedor de pepino. Ainda estou me expondo a Mônica ainda no WhatsApp. Você tem assessor de imprensa assim? É isso. Foi muito legal o papo, muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!